ótima tarde para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Estamos no ar com o nosso Pra Você. Mais uma oportunidade, né, para conhecermos mais sobre a nossa gente, a criatividade, o talento, a vida do nosso povo mineiro. E, claro, também a história de cidadãos que oferecem de si algo que torna melhor a sociedade, as outras pessoas com quem essas pessoas convivem e o mundo afora, né? E o nosso convidado de hoje realiza um projeto que não tem vinculações partidárias e nem religiosas. Vamos deixar isso bem claro, né? Ele começou um movimento sem finalidade lucrativa que não recebe nenhuma doação ou destinação financeira, nada disso. Ele pede que as pessoas doem, sabe o quê, gente? Tempo e talento para ajudar o próximo. Bom, está conosco hoje aqui no Pra Você o Flávio Toffani, ou como ele é mais conhecido, como ele gosta de ser chamado também, é o Tio Flávio. Boa tarde, Tio Flávio, bem-vindo aqui ao nosso Pra Você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, que bom estar aqui com vocês. Queria primeiro que você explicasse pra gente, Tio Flávio, quem é o Tio Flávio, como que surgiu esse Tio Flávio? Conta pra gente. Isso é legal porque as pessoas mandam mensagem para mim falando assim, você que é o Tio Flávio Cultural? Eu falei, não, o Tio Flávio Cultural é o movimento, eu sou o Tio Flávio. Falou, quem é o Flávio? Eu falei, é o que paga as contas, né? Que não quer aparecer. Certíssimo. Mas o Tio Flávio, eu sou professor universitário há mais de 20 anos. E quando eu entrei pela primeira vez numa faculdade de publicidade, os meninos estavam quase saindo da faculdade já, 7º período, uma pessoa me batizou de Tio Flávio de uma maneira bem agressiva, não foi amigável. Só que no decorrer do processo, no relacionamento com os alunos, eles aprenderam a me respeitar e eu os respeitei. E o Tio Flávio passou a ser um sinônimo de carinho, de proximidade, virou uma marca. E de 20 anos para cá, ninguém me chama de outra coisa a não ser Tio Flávio. Eu tenho um carinho muito grande por esse nome que me foi dado. Agora me conta sobre você. Você é belo-horizontino, nasceu aqui na capital, em qual bairro? Queria saber um pouco da sua infância também. Ótimo. Eu nasci em Belo Horizonte, mas na verdade morando em Santa Luzia, bem pertinho daqui de Belo Horizonte. A minha família é de Santa Luzia, a família por parte do pai é de Maceió, Alagoas. Então eu vivi em Santa Luzia até uma determinada idade. Quando eu tinha lá 14, 13, 15 anos, eu fui para Maceió, morei um tempo em Maceió, voltei para fazer o ensino médio aqui em Santa Luzia e daqui não saí mais. Quando a gente mudou daqui de Santa Luzia foi justamente porque nós passamos por um momento muito sério, grave. Meu pai devia muita gente, pagou, mas ficou sem nada. Então a gente teve que mudar justamente para tentar a vida novamente, onde ele tinha mais parentes e poderia ajudar. Foi uma experiência muito boa lá em Maceió, mas eu amo Minas Gerais, eu amo Belo Horizonte, eu adoro estar aqui. Bom, e esse programa é para isso mesmo, a gente gosta de saber das histórias dos convidados aqui no nosso estado, na nossa cidade, lembranças que tem de lugares, de eventos especiais. Que lembranças que você tem, por exemplo, da sua infância em relação a algum lugar específico aqui da nossa cidade, de alguma lembrança de culinária? Queria que você contasse um pouco disso pra gente. Olha, um dia desse eu até escrevi num jornal que eu assino uma coluna, falando sobre uma lembrança, sabe aquelas memórias que são tão gostosas? Quando aconteceram, elas foram sofridas, mas elas são gostosas porque elas voltam e mostram pra gente que a gente superou, que a gente venceu aquele momento. Eu lembro muito em Santa Luzia, perto da ponte, que é a parte baixa de Santa Luzia, eu ia estudar em Belo Horizonte e tinha que acordar muito cedo, pegava o ônibus para estudar na Escola Estadual Professor Fontes, que fica ali perto da Silviano Brandão. Gente, minha avó ficava idosa, ela levantava 2 horas da manhã para rezar, para poder fazer as coisas dela, e quando eu levantava para poder sair, ela já estava com a mesa posta. Mesa de vó é a coisa mais fantástica que tem, né, gente? Nossa, só tem guloseimas, coisas gostosas. Não, e minha avó era doceira, minha avó ela fazia por gosto, ela não saía de casa, ela ficava fazendo as coisas em casa. E ela ficava, então, na portinha lá da casa dela, olhando, ela era pequenininha, ela ficava assim, olhando eu caminhar até o ponto de ônibus, pegar o ônibus. A lembrança que eu tenho é que eu chegava em Belo Horizonte para estudar, eu descia a pé a Silviano Brandão até chegar na escola e ficava lá o dia todo. E como a gente não tinha muitos recursos,
A minha avó fazia um lanche, gente, que era um pão com carne moída na chapa. Nossa. Aquele negócio cheirava, que quando eu abria minha mochila, o pessoal perguntava assim, o que tem de lanche hoje? E era uma coisa tão constrangedora para um adolescente na época, que eu acho tão besteira hoje, né? Mas para o adolescente era constrangedor levar lanche porque não tem dinheiro. Mas isso vem na minha memória como uma coisa tão gostosa, tão prazerosa, e é isso que eu conto sempre. Não, são aquelas lembranças que ficam, né? E às vezes a gente para pensar assim, sente o cheiro, e até o gostinho, né? De comidas que foram especiais para a gente em determinados momentos da vida, né, tio Flávio? E comida marca a gente, né? Demais. Minha avó fazia no meu aniversário, dia 3 de agosto, uma ambrosia, um doce, que ela fazia em casa. Gente, essa ambrosia, eu acho que é assim que fala mesmo. Ambrosia, Mas é um doce, delicioso. não é? Delicioso. É de ovos, se não me engano. Sim. Aquilo é maravilhoso. Aquilo ali eu sinto o sabor dele até hoje. Eu também sou apaixonada com ambrosia, é uma delícia. Bom, e aí veio o tio Flávio Cultural, que você disse que as pessoas às vezes chamam você, né? Queria falar com o tio Flávio Cultural. O que é o tio Flávio Cultural e como que surgiu? Olha, teve uma época em que, já dando aula nas faculdades, uma pessoa me pediu para poder dar uma palestra dentro da área de prostituição em Belo Horizonte. Eu iria conversar com prostitutas dentro de uma desses hotéis. E aí eu fui fazer essa conversa, tal, perguntei para ela por quê, o que eles queriam que eu falasse. Eu era professor de marketing e eu não seria disso? Não seria. E ela falou, a gente quer seu lado humano. E aí eu fui lá conversar com aquelas mulheres para poder falar delas valorizarem a vida delas, não para sair da prostituição, isso é a escolha dela, mas para que elas se cuidassem cada vez mais. A partir dali eu tive várias e várias pessoas que foram me chamando para poder fazer trabalhos voluntários através de palestras. Aí, em 2010, nós tivemos a ideia de criar o Tio Flávio Cultural. Não temos CNPJ, tá, gente? A gente não é uma organização constituída. Não é uma ONG também, que eu imagino que muita gente pergunta isso, né? Pergunta o tempo todo, a sua ONG, só para ficar mais claro para as pessoas, a gente até aceita que seja ONG, mas nós não somos constituídos juridicamente. E foi justamente o seguinte, Ciri, a gente via aqui em Belo Horizonte, as pessoas precisavam ter um pouquinho mais de autoconfiança, porque a gente, profissionais de diversas áreas, olhava para São Paulo e Rio e achava que eles eram melhores. E a gente aqui tem profissionais de todas as áreas maravilhosos. Então a gente resolveu fazer palestras gratuitas com diversos temas abertos à comunidade. As palestras no passado você só tinha dentro das faculdades ou pagas e muito caras. E aí a gente fez isso. Então começamos a fazer 2, 3, 4 palestras para a comunidade, né? Jornalistas, publicitários, designers. A coisa cresceu tanto que a gente tinha 4 palestras com 120 participantes a cada semana. A cada mês, 4 palestras a cada mês. E aí foi justamente quando as pessoas começaram a pedir para outras coisas. Ah, você pode fazer uma palestra para jovens de escola pública? Ah, pode fazer para jovens aprendizes? Ah, pode fazer para os funcionários aqui desse hospital, que é um hospital filantrópico? E aí a gente foi crescendo. Só que as demandas foram surgindo ainda mais, Ciri. E aí a gente hoje tem 80 grupos de atuação em áreas diferentes, em abrigos, asilos, albergues, presídios, APACs, socioeducativos. Então são voluntários, que a gente fala que são contínuos, fixos, que doam o seu tempo e as suas habilidades para fazer algum tipo de ação que não seja só palestras mais, mas algum tipo de ação frequente naquelas instituições. E qual que é a abrangência desse projeto? É aqui na região metropolitana toda, Minas Gerais, algumas outras cidades de Minas também? Boa pergunta. Quando a gente fala do Tio Flávio Cultural, a gente está atuando em Belo Horizonte mais fortemente e Grande BH, porque a gente atende tanto abrigos quanto ILPIs, né, instituições de longa permanência de idosos, em Santa Luzia, Vespasiano, Sabará, Nova Lima, Igarapé. Então a gente está com uma abrangência bem maior aqui na Grande BH. Só que a gente tem também projetos em São Paulo, a gente tem um grupo em São Paulo. Olha. Muitos ex-alunos mudam de cidade e falam, tio Flávio, eu estou aqui e tal, você tem algum projeto aqui? Eu falei assim, olha, eu não tenho ainda não. Aí começa a surgir 3, 4 que já estão em São Paulo, eu falei, vamos juntar e fazer? Então a gente lá tem um grupo que atende uma ILPI e vai começar a atender um abrigo. E a gente atende outros estados também,
na medida que nós somos chamados para dar palestras em escolas públicas para alunos ou em movimentos de empresa júnior, que também nos chamam em universidades federais, e a gente faz esse trabalho independente do estado. A gente vai, lógico, quando é assim e é presencial, as instituições bancam a ida, né, da gente, porque o Tio Flávio Cultural não tem recurso, mas a gente vai, manda um palestrante e esse palestrante vai de graça, abre mão do cachê dele para poder participar daquilo ali, porque o nosso objetivo é educação, é crescimento, é desenvolvimento das pessoas. Agora, eu imagino que chegam muitos pedidos para vocês dessa prestação de serviço, né? E aí vocês fazem um filtro, uma triagem desses pedidos? Como é que funciona, tio Flávio? As palestras chegam o tempo todo. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Zapax, que é um tipo de presídio, né, que tem um tratamento diferenciado para presos, homens, mulheres. Com a pandemia, a gente viu que a gente poderia fazer uma atuação bem diferente. A gente está atendendo as palestras virtuais, a gente está fazendo palestras através de plataformas e está atendendo, por exemplo, semana passada eu fiz uma palestra para a PAC de Ji-Paraná, que é lá em Rondônia. Dá para ampliar o escopo. Agora, chega muito pedido. Aqueles pedidos que são de palestras, a gente vai tentando filtrar e encaminhar pessoas. Eu detesto negar um pedido, sabe? Detesto mesmo, porque a gente pode, e tem muita gente, parceiros, voluntários nossos, que tem vontade. Você tem uma noção, as pessoas elas querem ajudar. Muitas vezes elas não sabem como. Então, a gente já tem 80 projetos definidos que atendem casas, instituições fixas. Eu tenho um grupo, por exemplo, que vai numa casa num abrigo chamado Bola de Gude, no bairro Santa Branca, em Belo Horizonte. Então, esse grupo vai todo mês a esse abrigo. É o mesmo grupo por quê, Siri? Porque as crianças elas querem ter uma identificação com quem vai. O idoso quer te chamar pelo nome. Se eu mando um grupo a cada mês, o idoso perde essa identificação e fica uma visita nova, cheia de dedos, a cada vez que a gente vai. Então, as demandas chegam para algumas atividades e a gente vai tentando, sim, atendê-las. Agora já tem as fixas, né? As fixas, a demanda já está existente. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um intervalo, tio Flávio, bem rapidinho. Não saia daí. E você aí de casa também não, viu? Continue aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para sabermos um pouco mais desse projeto tão interessante que é o Tio Flávio Cultural. Até daqui a pouco.